Boa tarde, alunos do nono ano. Nós vamos iniciar nossa revisão. Nesta semana a gente vai trabalhar apenas com revisão dos assuntos que nós já vimos. Eu queria mostrar aqui para vocês, mais uma vez, exemplos do cálculo do domínio de uma função. Eu fiz alguns exemplos, resolvi algumas questões, mas eu queria revisar principalmente esse assunto, né? Porque ele é um dos mais delicados que a gente já estudou. Por quê? Porque ele se trata da questão de existência. Por exemplo, nós temos essa aqui, ó, na quarta questão da página 113, aquela atividadezinha, nós não passei para vocês, tá? Isso não é correção de atividade. Eu vou resolver aqui para vocês, mostrando como é que faz. Mas aqui nós temos que ver em quais situações esses números podem, quais os números eles não podem assumir de acordo com cada situação, tá bom? Essas situações nós já vimos em estudos anteriores, não é uma coisa nova aqui para nós. Nós já vimos em estudos anteriores o que pode e o que não pode acontecer dentro de determinadas operações. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou levar aqui para cá a quarta questão da página 113, vou resolver essas opções aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pois bem, eu trouxe para cá, não é? Onde a gente vai fazer. Nós temos aqui a letra A, que é f de x igual a raiz quadrada de 1 menos x sobre 2x mais 1 sobre a raiz quadrada de 2x mais 1. O que nos vai servir como base para esse tipo de cálculo é essa parte, tá bom? Porque aqui, ó, a raiz quadrada aqui pode ser, não é? Qualquer coisa aqui, ou seja, aqui ele não pode ser zero, certo? Ou melhor, aqui não pode ser um número negativo. Então a gente vai ter que fazer as duas partes, tanto a de cima como a de baixo. Porque não existe número negativo que tenha raiz quadrada, certo? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então isso aqui, toda raiz quadrada, ou seja, qual for a raiz cujo índice é par, isso aqui só pode ser positivo. Então isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser maior do que zero, tá bom? Esse de cima tem que ser maior do que zero. Por que ele tem que ser maior do que zero? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então a gente vai calcular o domínio. Mas o domínio ele tem que existir. Para existir tem algumas coisinhas que nós precisamos descartar. Já este de baixo, ele não pode ser zero porque é denominador, certo? Denominador nunca pode ser zero. Então aqui já tem uma coisa que ele não pode ser. Outra coisa que ele também não pode ser negativo. Então, nesse caso aqui, não pode ser nem zero e nem negativo. Então, se ele não pode ser zero nem negativo, ele tem que ser o quê? Também maior do que zero. Então, tanto de cima como de baixo tem que ser maiores do que zero. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro de cima, a raiz quadrada, ou melhor, essa raiz, né, a gente nem precisa repetir ela, tá bom? Não precisamos repetir, a gente vai trabalhar apenas com a parte de dentro, que seria o radicando, né? Então vai ser 1 menos x, ele tem que ser o que? Tem que ser maior do que zero. Essa raiz é só está nos indicando que ele não pode ser, no caso ele não pode ser negativo, tá? Ele não pode ser negativo, ele pode até ser zero, O que ele não pode ser? A única coisa que ele não pode ser é negativo, tá bom? Então ele pode ser maior ou igual a zero, certo? Então vamos lá. Então se 1 menos x é maior ou igual a zero, então 1 é maior ou igual, ou melhor, x menos x, não é? É maior ou igual a 1. Só que esse 1 aqui está positivo. Eu vou jogar ele para o outro lado, negativo. Então vai ser maior ou igual a menos 1, certo? Certo? Agora aqui nós temos a variável negativa. E nós sabemos que isso não pode. Então vamos transformar ela para positivo. Para transformar isso para positivo, eu vou multiplicar por menos 1. Então aqui vai ficar menos x vezes menos 1 dá o próprio x. Esse sinal também vai trocar, tá? Maior que vai ficar menor que, igual
a 1 positivo. Então, no caso de cima, o x tem que ser maior, ou menor ou igual a 1, certo? Ele não pode ser 2, 3, ele não pode ser maior do que 1, tem que ser menor ou igual a 1. Então, aqui em cima, o x tem que assumir esse valor. Já aqui embaixo, ó, eu vou pegar aqui. Aqui embaixo nós temos 2x mais 1, certo? Agora, o que ele não pode ser? Ele não pode ser 0, porque é denominador. E também não pode ser negativo, porque é raiz quadrada, certo? Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, nesse caso, o x, esse valor de x, ele só pode ser um valor maior do que 0. Nem igual a 0 não pode, porque ele é denominador. E o denominador nunca pode ser 0. Então, aqui vai ficar, ó, 2x vai ser maior que, tá mais 1, passa menos 1. E x vai ser maior que menos 1. Esse 2 que está multiplicando, ó, vai passar dividindo. Menos 1 meio, certo? Então, nós temos aí, ó, menos 1 meio. X tem que ser maior do que menos 1 meio. Qualquer outro valor acima de menos 1 meio não pode ser dado a x nesse caso. Beleza? Letra B agora. A letra B, diferentemente da letra A, nós não vamos precisar mexer com o numerador. Por que nós não precisamos? Porque aqui está dizendo a raiz cúbica, ou seja, o índice é ímpar. E quando eu tenho um índice ímpar em uma raiz, essa raiz pode ser qualquer número, pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser número decimal, pode ser número fracionário, pode ser qualquer número. Então, esse aqui nós não precisamos mexer. O que é que nós vamos mexer? Vamos mexer apenas com a parte de baixo. Porque a parte de baixo, ela tem uma sonegação, ela tem uma parte que ela não pode ser, um número que ele não pode assumir. Vocês sabem que número é esse? O número que ele não pode assumir sendo denominador é o 0. Então, ó, 7x mais 21, não é? Mais 21 tem que ser maior que 0. Não pode ser, e pode até ser menor, tá? Porque a única coisa que ele não pode é ser igual a 0. Então, vou colocar aqui para ser mais detalhista, né? Nós vamos colocar aqui diferente a 0. Então, pode ser qualquer número, mas não pode ser 0. Então, aqui, ó, 7x vai ser diferente de tá mais 21, vai passar aqui como? Menos 21, certo? Então, então x vai ser diferente de menos 21. Esse 7 que está multiplicando, ele vai passar como? Ele vai passar dividindo. Menos 7, menos 21 dividido para 7, tá? Então, x vai ter que ser diferente de menos... Quanto é 21 dividido para 7? Dá 3. Então, qual é o único número que o x não pode ser nesse caso? É menos 3. Qualquer outro número pode. Porque se aqui for menos 3, vai dar 0 aqui embaixo. E 0 não pode ser denominador, porque não pode ser divisor. Beleza? Próxima aqui, ó, letra C. Na letra C também, o numerador tem 3x. E 3x, gente, esse x, como ele sendo numerador, ele não tem nenhuma rejeição. Ele pode ser qualquer coisa, qualquer número, tá? Agora aqui no denominador, não. No denominador, assim como nós vimos aqui, ele não pode ser 0, tá? Ele não pode ser 0. Se ele não pode ser 0, então isso aqui, ó, vai ser x ao quadrado menos 4, diferente de 0. Ele pode ser qualquer outro valor, mas 0 não pode, tá bom? E aqui nós vamos resolver no estilo que resolve uma equação mesmo. Então, x ao quadrado vai ser diferente de tá mais 4, passa como? Melhor, tá menos 4, passa mais 4, ou apenas 4. Então, x vai ser diferente. Essa aqui que está em forma de potência, passa em forma de raiz. A raiz quadrada de 4. Então, x tem que ser diferente de quanto? A raiz quadrada de 4 é 2.
Então, o que é que x não pode ser aqui? O x não pode ser 2. Gente, olha, preste atenção para uma coisa. Quando nós estamos resolvendo equações ou funções normal, nosso objetivo é encontrar o x, certo? Porém, aqui nós estamos encontrando os valores que não podem ser x. Porque aqui é uma infinidade de números que o x pode assumir. Então, nós estamos encontrando aqueles que o x não pode assumir, certo? É o contrário. Normalmente a gente procura os valores de x, aqui não. Aqui não procurar os valores que x nunca vai poder assumir, tá bom? Agora aqui, ó, essa é boa. Então aqui, gente, na letra D, né, nós temos 1 como numerador, então nós não vamos precisar mexer no numerador, que ele já é 1. Então aqui não tem nenhuma sujeição, nenhuma rejeição, melhor dizendo, né? Já aqui nós temos a raiz quadrada de... o fato de ser um denominador já tem uma resistência, e não pode ser zero, tá? A exigência aqui é ele não ser zero, sendo denominador. Agora, vamos ver se tem mais alguma coisa que impede ele de ser outro número. Outra coisa aqui que tem que ser observada é que são raízes quadradas, né? Raiz quadrada de x e raiz quadrada de 5x mais 10. Então, raiz quadrada não pode ser negativo. Ou seja, aqui tem duas coisas. Uma não pode ser zero e a outra não pode ser negativo. Então, ele tem que ser, se não pode ser zero nem negativo, isso quer dizer que ele tem que ser maior do que zero, tá? Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Eu vou tirar daqui, de dentro dos radicais x, vou multiplicar, né? Porque também aqui representa, né? Além do ponto de vezes, é uma multiplicação quando tem raízes assim. E aqui eu vou colocar um parêntese, porque eu vou ter que multiplicar quem está fora por todos que estão dentro, tá bom? Então, tudo isso aqui tem que ser maior do que zero. Agora, como é que faz? É muito simples. É só multiplicar quem está fora por todos que estão dentro do parêntese. Vai ficar x vezes 5x, vai ser 5x ao quadrado. Aí mais, não é? X vezes 10 vão ser 10x. Tudo isso tem que ser maior do que zero, tá bom? Agora aqui, gente, nós chegamos em uma inequação do segundo grau. Inequação por quê? Porque tem esse sinalzinho aqui de desigualdade, conhecido como maior que. Agora é só resolver igual resolve uma equação do segundo grau. Vamos tirar os coeficientes A, B e C, tá? Quem é o coeficiente A? É 5. Quem é o coeficiente B? É 10. Quem é o coeficiente C? Ele não apareceu, então vai ser 0. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado. Quem é o B? É 10. Então, vai ser 10 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 5, vezes o C, que é 0. Delta vai ser igual a 10 ao quadrado dá 100. 100 menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 0 é 0. Então, delta dá quanto? Delta é igual 100 menos 0 é o próprio 100. Agora, nós vamos para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos, né, a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a, certo? Então, x vai ser igual a menos o b. Quem é o b? O b aqui, ó, é 10. Então, vai ser menos 10, mais ou menos, raiz quadrada de delta. O delta deu 100. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, e o a é 5. Então, x vai ser igual a menos 10, mais ou menos, raiz quadrada de 100 é 10, dividido por 2 vezes 5, que também dá 10, certo? Agora nós vamos fazer o quê? Extrair o x' e extrair o x duas linhas. Então, x' quem é? X' é parte positiva. É menos 10, né? Mais 10 dividido para 10. Então, menos 10 mais 10 dá o quê? Dá 0. 0 dividido para 10. 0 dividido para 10 é 0, certo? Aí o x duas linhas, parte negativa, vão ser menos 10.
e menos 10 dividido para 10. Menos 10 e menos 10 são menos 20 dividido para 10. Menos 20 dividido para 10 dá o que? Dá menos 2. Vou colocar bem aqui embaixo, tá bom? Então, quem é que o x não pode ser nesse caso? O x tem que ser diferente, tá? Esses números que, lembrando que quando a gente faz desse estilo, a gente encontra os números que não pode ser x, beleza? Então, o x tem que ser diferente de 0 e x tem que ser diferente de menos 2. Então, são esses dois valores que o x não pode ser nesse caso, nem 0, nem menos 2. Tá aí, gente, era o que eu queria explicar para vocês, espero que vocês tenham entendido. Lembrando que qualquer coisa é só entrar em contato, tá? Estarei aqui para tirar as dúvidas assim que possível. E que todos tenhamos, né, uns dias abençoados, que o Senhor possa estar conosco. Até a próxima, se Deus nos permitir.